Glória a Deus, aleluia. Mais um dia na presença do Senhor. Que a vovó da bênção agora vai falar uma palavra, trazer um versículo bíblico para que venha edificar a minha e a sua vida. Porque primeiro Deus fala comigo, o Espírito Santo fala comigo. A palavra ela assim, tem que ser meditada para poder passar para vocês. Não é de qualquer jeito. Amém? Glória a Deus. Aqui no livro de Salmos, Salmos 89, versículo 23. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão pelo meu nome. Aumentará o seu poder. Aleluia, glória a Deus. Que versículo poderoso, que versículo maravilhoso. Aqui é Deus falando a respeito de Davi. Davi, né, como todos vocês eu acho que sabem a história de Davi. Davi ele foi perseguido pelo rei Saul. Davi, ele foi humilhado. Davi ele foi massacrado, ele foi perseguido. Desde a infância dele, Davi era perseguido. Mas quando Davi nasceu, estava no ventre da sua mãe, Davi já era um escolhido de Deus. Tanto que quando Deus chamou o profeta Samuel para ir até a casa de Jessé, seu pai, quando ele falou, Samuel, pega o chifre e enche de azeite e desce até a casa de Jessé, que o meu escolhido está lá. E ele foi. Naquela época, quando viu um profeta, o povo já ficava apavorado, porque alguma coisa ele vinha trazer, algum recado de Deus. Mas Samuel falou para Jessé, a minha vinda aqui na sua casa é de paz. E ali ele levou, né, o que Deus mandou, aquele novilho, para preparar aquela refeição na família de Jessé. E Jessé, o profeta falou, Jessé chama os seus filhos. E Jessé chamou. Mas Samuel, ele viu o homem na aparência, mas Deus, ele viu o coração. E ali foram passando todos os filhos de Jessé. Quando passaram todos, o profeta falou assim, estão todos os seus filhos aqui? Só são esses? Ele falou, não, o menor está no campo com as ovelhas. Ele falou, então manda chamar. Quando Davi chegou, de longe, Samuel olhou e Jesus falou, é este o meu escolhido. E ali aquele que era humilhado pelos irmãos, que era chamado de bastardo, se ajoelhou diante do profeta, porque ele tinha respeito pelas pessoas de Deus. Ele era um homem que respeitava, conhecedor da palavra de Deus. E essa intimidade que ele tinha com Deus fez com que ele fosse ungido a Deus. Ele foi escolhido. E fez com que o Senhor tivesse tanto amor por ele, que a palavra dele é que fala, que o Senhor esmaga diante dele todos os seus inimigos e todos os seus perseguidores. Aqueles que se levantavam contra ele. Rei Saul tentou por muitas vezes armar emboscada para Davi ir para a guerra e morrer na guerra. Mas só o que ele não sabia era que Deus estava com Davi. E toda vida que Davi ia para a guerra, Davi olhava para o céu e começava a falar com Deus. E ali o Senhor enviava os seus anjos. E ali Davi se destacava com a sua espada. Porque eu tenho certeza que quem manuseava aquela espada não era propriamente Davi, era a própria mão de Deus. E a vida do Davi sendo usada para mostrar para aqueles que o Senhor, quando escolhe alguém, o inimigo pode tentar de todas as maneiras, mas ele não vence. Porque o Senhor está diante de você, com a espada dele, com o escudo dele te protegendo. Por isso, meu irmão e minha irmã, não se apavore com seus adversários, com os seus inimigos. Eu sei que muitos de vocês podem estar sendo perseguidos,
pode estar passando por situações difíceis na família, no casamento, no trabalho, na saúde, na vida espiritual, no seu ministério, ou até mesmo onde você congrega. Mas o Senhor está falando que Ele vai diante de você, neste dia. Ele destrói os teus inimigos. Ele vai te dar poder para destruir, através da palavra dele. Aqui ele fala, que a fidelidade dele, ele vai te acompanhar. E o Senhor, ele é aquele que vai te dar poder. Como, irmão e irmã, que Deus vai me dar poder? Através da oração, através da intimidade com ele, através da busca pelo Espírito Santo. Porque se nós não temos intimidade com Deus, não tem como ele nos dar poder. Como é que alguém vai dar poder para alguém que não está interessado em receber? Porque o Senhor ele só dá autoridade para aquele que realmente conhece quem ele é. Será que você conhece o Deus que você serve? Você tem menção do poder que ele tem? Então não fique aí com medo, não fique assustado. Se levante, vá para a guerra, vá para a luta. Se é uma doença, vá procurar um médico para fazer exame e peça a Deus que ele vai te curar. Se é problema na família, comece a interceder. Comece a buscar Deus, a clamar o nome do Senhor Jesus dentro da sua casa, que Ele vai vencer por você. Porque não existe nada que Deus não possa fazer. Quando nós colocamos os nossos problemas diante do nosso Deus e não o Deus diante dos nossos problemas maior do que o nosso Deus, nós estamos achando o nosso Deus pequeno. Mas quando nós colocamos nossos problemas no altar e nas mãos do nosso Senhor, Jesus Cristo, nós estamos dando liberdade a Ele e confiança para que Ele resolva esses problemas. Por isso não temas. Seja um Davi, não tenha medo. Vença o seu Golias. Não importa o tamanho dele, a altura, se ele é forte. Se você, para olhar para ele, tem que fazer assim. Mas não se esqueça que você tem um Deus grande e poderoso. Que não é com as suas mãos, com o seu braço humano, que você vai vencer as suas guerras, não. Porque nós não lutamos contra seres humanos. Nós lutamos contra o espírito das trevas. São coisas que nós temos que ter discernimento e sabedoria para enfrentá-las. Porque na nossa força nós não conseguimos. Nós temos que pedir a misericórdia de Deus, a intervenção de Deus, para que Ele possa nos dar vitória. Que neste dia, esta palavra venha te levantar. Você que está fraco, caído. Você que já está perdendo a esperança. O Senhor é a tua esperança. O Senhor é o teu justo juiz. O Senhor é o teu provedor. É o Senhor que te sustenta. É o Senhor que te renova a cada manhã. Cada amanhecer é uma esperança. Cada amanhecer é um milagre que Deus dá nas nossas vidas. Por isso não se preocupe. Não tenha medo. Não temas, que o Senhor está contigo. Se levante em oração. Se levante em jejum. A busca pelo Espírito Santo, ela vai te fortalecer. Não é à toa que hoje em dia as pessoas vivem com depressão, com ansiedade. A ansiedade, ela traz medo, ela traz pavor. Quando a pessoa vive no mundo de ansiedade, ele perde o seu controle emocional, já não sabe mais para onde vai, nem para onde vem, que lugar deve ir. Porque a ansiedade, ela faz isso. A ansiedade, ela vai corroendo dentro de nós, aquele medo, aquele pavor, aquela aflição. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Se tem alguém que está passando por este problema neste dia, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Porque lá em Lucas 10:19 fala que o Senhor já nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões no nome do Senhor Jesus. E aonde é clamado o nome do Senhor Jesus, as trevas são dissipadas.
As trevas têm que cair por terra. Por isso, meu irmão e minha irmã, se você está passando por um momento difícil, creia na palavra, creia no nosso Deus, que Ele é poderoso. Eu sei que muitas vezes nós passamos por problemas difíceis, pessoas nos acusando, pessoas falsas, pessoas que levantam calúnias. Aí vem as decepções, vem a tristeza, vem a dor causada por esse tipo de atitude que as pessoas tomam para conosco. Mas não se esqueça que Deus, Ele é um justo juiz. Quem se levantou para ajudar Davi não foi homem, não, foi Deus. E por que Deus ajudava Davi? Porque ele confiava. Ele tinha plena certeza que Deus era com ele. Mesmo em meio à aflição, em meio à dificuldade, Davi nunca perdeu a fé. Davi, ele era conselheiro no meio do povo, daquele que falava, será que Deus está conosco? Davi simplesmente falava, o Senhor nunca nos abandonou e nem vai nos abandonar. E o mesmo Deus que estava com Davi é o mesmo Deus que está comigo e com você. Por isso não se espante, não tenha medo. Não fique aí pelos cantos, triste, chorando. Se levante a cabeça. Vá se arrumar. Muitas mulheres já estão tristes, já nem se arrumam mais. Homens que já deixaram ser levados pela tristeza por causa de decepções. Levante a cabeça. Põe a sua melhor roupa, seu melhor sapato e vá em busca da sua felicidade, em busca dos seus projetos e dos seus sonhos. Não deixe que ninguém venha apagar os teus sonhos, porque a promessa que Deus fez para você, não existe homem nenhum nesta terra que possa impedir. A única pessoa que pode impedir é eu e você. Quando nós não deixamos Deus trabalhar na nossa vida, nós estamos impedindo dele nos abençoar. Amém? Que neste dia fique com esta palavra, reflita. Se inscreva no canal da Vovó da Bênção. Compartilhe, faça um comentário. Se você está precisando de oração, faça o seu pedido de oração, que eu vejo os comentários, eu oro por doença, por porta de emprego. Às vezes, a pessoa está passando por muita aflição familiares. Peça oração, fale a área. Que todo dia que eu oro pelos meus inscritos, pelos familiares deles e por aqueles que ainda vão se inscrever. Vocês não estão sozinhos, não. Vocês têm intercessores, intercessora. Eu sou intercessora, intercedo pela sua vida. Eu me preparo para interceder pela vida de vocês, porque eu sei que não é fácil. Eu não estou vendo nenhum de vocês, não conheço. Mas o meu Deus, Ele conhece e Ele sabe da sua necessidade e neste dia Ele vai encontro a tua necessidade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, neste momento eu peço a Ti, Papai, aonde, Senhor, esta oração chegar, este vídeo chegar nesta casa, que o Senhor entre com a provisão, que o Senhor entre com a cura, que o Senhor entre com a libertação, com o renovo, com a restauração. Aquele que está triste, que o Senhor leve a alegria. Aquele que está sem paz, que o Senhor vai levar a paz. Aquele que já perdeu, Senhor, o rumo, que o Senhor venha dar firmeza. Aquele, Papai querido, que acha que está sozinho, que o Senhor seja a sua companhia. Que neste dia o Senhor derrame chuvas de bênção, Pai. Vai entrando, Senhor. Vai repreendendo todo o mal, toda a fúria do inimigo, Papai. Tudo aquilo que o inimigo projetou para ver essas famílias destruídas. Esses sonhos, Papai, engavetados. Caia por terra hoje, seja eliminado pelo poder do sangue de Jesus. Amém e amém.